Bom dia para todos os irmãos e irmãs na paz do Senhor Jesus Cristo. Irmãos, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu venho falar da palavra de Jesus Cristo e o único objetivo aqui é para a nossa salvação. Eu vou ler com os irmãos no Evangelho de João, capítulo 7, lembrando o nome João significa a graça de Deus. Capítulo 7, João capítulo 7, significa os 7 Espíritos de Deus falando. Os 7 Espíritos é Cristo. Olha o que ele diz, João 7, versículo 37. Está escrito assim, E no último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou, dizendo: Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz as Escrituras, rios de água viva jorrarão do seu ventre. Pode olhar aqui, João capítulo 7, versículo 37. O 37, que é 3 e 7 são 10. São os 10 mandamentos falando. Jesus, ele é os 10 mandamentos. João capítulo 37, são os 10 mandamentos falando. Que é Jesus, aí você pega o 37, o 3 e o 7 dá 10. Então são os 10 mandamentos falando. Jesus, ele é os 10 mandamentos. E ele disse assim, E no último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou, dizendo: Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Versículo 38, 8 e mais 3, 11. Aqui os 10 mandamentos estão falando para as pessoas. Diz assim, Quem crê em mim, como diz as Escrituras, rios de água viva jorrarão do seu ventre. Mais uma vez, João 7, versículo 37, 3 e 7, 10. São os 10 mandamentos falando, esse é Jesus, olha lá. E no último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou, dizendo: Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Versículo 38, 8 com 3, 11. Aqui são os 10 mandamentos falando para as pessoas. Está escrito assim, Quem crê em mim, como diz as Escrituras, rios de água viva jorrarão do seu ventre. Aqui Jesus está falando quem crê na palavra dele e lutar com todas as suas forças para obedecer os mandamentos, jorrarão sabedoria, conhecimento, a sua mente será aberta e ele entenderá o reino de Deus. Caso contrário, você não entenderá. Entendeu, irmãos? Portanto, vigiai e orai. E lembrando, Jesus, ele é os 10 mandamentos. Jesus, ele é o 7º Espírito de Deus. O 7º Espírito. Pode olhar que quando Deus criou o mundo, está escrito lá, Deus fez toda a sua obra em 6 dias e no 7º dia ele descansou. E Deus descansou em quê? Deus descansou em Cristo, que é a sua palavra. Os 6 Espíritos de Deus fez a obra e ele descansou na sua palavra. Então, quer dizer, Jesus, ele é o 7º Espírito de Deus. Os 7 Espíritos de Deus são os 10 mandamentos. Você pega os 7 Espíritos, que é o mandamento do sábado, que é Jesus Cristo, e a doutrina dos 7 Espíritos são os 9 mandamentos. Entendeu? E esse 7º Espírito é os 9 mandamentos. Os 7 Espíritos é o cordeiro e os 9 mandamentos é a serpente. Quando você junta os 7 com 9, dá 16, que forma o leão da tribo de Judá, Jesus Cristo. Então Jesus, ele é o cordeiro, ele é a serpente, ele é o leão. Entendeu? Portanto, vigiai e orar, irmão. Jesus, ele é os 10 mandamentos, é o caminho, a verdade e a vida. Cristão verdadeiro é só quem obedece os 10 mandamentos. Fora disso, não é cristão. Você tem que lutar com todas as suas forças. Se você cair, você se arrepende, volta e continua obedecendo. Assim terá salvação. Agora, se abandonar os mandamentos, não há salvação. Boa tarde, a paz do Senhor.